Mais de 40 milhões de pessoas no mundo são escravas. A Organização Internacional do Trabalho alerta que, se não forem tomadas providências rapidamente, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que visa a erradicação da escravidão até 2025, não será alcançado. Para conversar sobre o trabalho escravo, o Cidadania recebe agora Luiz Camargo, subprocurador do Ministério Público do Trabalho e professor do IESB. Olá, seja bem-vindo aqui, obrigada por vir aqui ao Cidadania participar conosco. Nós que agradecemos, é um prazer. Essa é uma situação um pouco preocupante, né? A gente acha que escravidão é uma coisa que a gente lê nos livros de história, mas ainda está bem presente no mundo. E uma das vertentes, né, da escravidão que é destacada é o casamento forçado. Isso pode ser considerado um tipo de escravidão. É verdade porque as pessoas deixam de ter vontade própria e acabam submetidas, e a vontade que elas têm, ou a possibilidade de decidir sobre a própria vida é completamente anulada, né? O trabalho escravo contemporâneo tem essas nuances, digamos assim. No caso do trabalhador, por exemplo, é aquele que não pode romper o contrato de trabalho ou não pode deixar o local onde está prestando serviço. Então, há várias situações que fazem com que o trabalhador seja mantido naquelas condições. Com relação a essa questão do casamento, né, são 15 milhões de casamentos, né? Desses 40, 15 são casamentos forçados, né? Sim, as pessoas deixam de ter vontade própria. A característica principal de uma situação que leva o trabalhador a ser mantido em condição análoga de escravo, de acordo com a nossa legislação, é exatamente essa submissão. E ela vai aparecer quando se trata de casamento forçado, porque são ajustes, acertos feitos pelas famílias e, às vezes, até por conta de situações ainda mais graves, né? de coação, de violência, né? Em que as mulheres são obrigadas, né? A permanecer em uma relação na qual elas não querem, nunca tiveram interesse, mas também não conseguem se libertar. E como, né, o senhor até falou, né, das mulheres, porque realmente 71% desses casos são mulheres que são forçadas a se casarem, né? Onde que essa situação acontece no mundo? Olha, em vários países, nos países na Índia, por exemplo, em países como o Paquistão, em países como a Indonésia, são países onde se observa essa questão da submissão da mulher, com a questão dos dotes, inclusive, com a questão das castas, né? Determinadas sociedades onde as pessoas não podem sequer se comunicar, né? Veja que na Índia tem aquela situação das pessoas que são tão desprezíveis, obviamente não para nós, né? Mas para aquela sociedade que não podem ser, não se pode falar com elas, não se pode entrar em contato com elas, né? Então é uma situação de extrema humilhação. E aqui no Brasil, porque a gente sabe que muitos desses casamentos forçados são crianças, e o casamento infantil no Brasil está em 4º lugar, mas não se encaixa nessa categoria de casamento forçado, trabalho escravo? Essas situações no Brasil não são comuns. As situações mais comuns que envolvem o trabalho escravo contemporâneo em nosso país são trabalhadores levados à condição análoga de escravo por falsas promessas, são trabalhadores retirados dos seus locais de origem, dos seus municípios de origem, por falsas promessas, para trabalhar em outros municípios e até mesmo em outros estados da federação. Esses trabalhadores são ludibriados, são enganados, forma-se uma dívida impagável, desta dívida o trabalhador não consegue mais se livrar. Quanto mais ele trabalha, mais a dívida aumenta. Sim, porque ele praticamente trabalha pela comida. Há situações de retenção de documentos, há situações relatadas de violência, de surras, espancamentos e até mesmo mortes, né? Então, são situações muito graves envolvendo o trabalhador brasileiro.
E esse tipo de situação acontece mais na área rural ou nas cidades também? Veja, nós tínhamos notícias de muitos casos na área rural, mas à medida em que a discussão foi ganhando, digamos assim, ganhando força, foi ganhando grandes veículos de comunicação, passaram a tratar do tema, a divulgar esse tema, nós começamos a receber informações e denúncias de situações de redução à condição análoga de escravo também nas cidades. Então, hoje nós temos muitos casos na área rural, mas também temos muitos casos na área urbana. Isso é uma coisa que também se reflete no resto do mundo ou é uma característica brasileira? O Brasil tem uma característica em especial. Nós conseguimos, inclusive, fazer com que a Organização Internacional do Trabalho ampliasse o seu conceito de trabalho forçado. Para a Organização Internacional do Trabalho, inicialmente, essas situações eram evidenciadas pela perda da liberdade. Hoje, a própria Organização Internacional do Trabalho adota um conceito muito próximo do que nós adotamos aqui no Brasil, que é a questão que envolve o respeito à dignidade da pessoa humana. Então, as situações mais correntes, mais usuais, mais cotidianas, são situações em que o trabalhador é mantido em condições absolutamente degradantes e por servidão por dívida. Mas então não precisa ter essa característica de privação da liberdade. Não, a característica da privação da liberdade não pode ser abandonada, porque nós também encontramos casos em que os trabalhadores são mantidos trancados nos barracões, em que os trabalhadores não podem sequer circular porque há capangas, armados, pessoas armadas impedindo a retenção de documentos. Mas o que vale a pena deixar registrado é que o maior número dos casos vai ocorrer por conta das condições degradantes, da jornada exaustiva e da servidão por dívida. Situações tipificadas pelo Código Penal Brasileiro, no artigo 149. E como funciona, como está sendo levada a fiscalização dessas situações? Olha, Roberto, esse é um ponto de extrema preocupação para todos nós. Nós temos hoje, nos nossos dias, uma absoluta falta de compromisso do governo brasileiro com a manutenção das fiscalizações, e são essas fiscalizações que resgatam os trabalhadores. Então, se nós já resgatamos 50 milhões de trabalhadores nesses últimos anos mantidos em condição análoga de escravo, estamos correndo um risco sério de que esse número aumente, que o número de trabalhadores mantidos nessas condições aumente, exatamente porque não está sendo disponibilizada verba suficiente para que as fiscalizações continuem a ocorrer. Os auditores fiscais do trabalho, isto é, do Ministério do Trabalho, estão prejudicados e sem poder desenvolver suas atividades por absoluta falta de verba. E esses 50 milhões resgatados foram resgatados em quanto tempo? Olha, nós fazemos um cálculo a partir da organização do Grupo Móvel. O Grupo Móvel de Fiscalização foi organizado em 1995. É uma forma de enfrentar a questão e eu posso garantir para você que é extremamente eficaz. Eu fui o primeiro procurador do trabalho a participar de uma operação junto com os auditores fiscais do trabalho que coordenam o Grupo Móvel e também com representantes de forças de segurança, principalmente a Polícia Federal, mas às vezes até a Polícia Rodoviária Federal participa conosco. Eu e um colega que hoje está oficiando no Paraná, fomos os primeiros a participar dessa operação. E vale o registro de que nós começamos, a partir daí, a contabilizar o resgate de trabalhadores. Então, eu posso dizer para você, tirando o período em que essa contabilização não foi muito eficiente, nós temos, pelo menos nos últimos 20 anos, essa cifra de 50 milhões de trabalhadores resgatados. E esses trabalhadores que são resgatados, eles não correm o risco de acabarem caindo de novo na mesma história? Olha,
quando nós escrevemos o primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, uma das questões que nós fizemos, assim, uma pressão muito grande para constar, discutimos muito, são as chamadas ações que evitam que o trabalhador seja envolvido nesta teia de arregimentação, as chamadas ações preventivas. Isso significa levar às cidades onde esses trabalhadores estão, em sua maioria, cidades do interior, né, uma proposta que lhes dê alternativa. O trabalhador é envolvido porque não tem alternativa, porque não tem qualificação profissional, porque no seu município de origem ele não tem uma oportunidade de ter renda, né, para se manter e para manter a família, então ele acaba envolvido, vai para uma situação de trabalho análogo ao do escravo, né, e acaba não conseguindo sair. Às vezes é resgatado e, às vezes, depois de resgatado, ele volta para uma outra propriedade na mesma situação de exploração e de trabalho escravo. Há a situação de trabalhadores que foram resgatados 3 vezes pelo mesmo auditor fiscal do trabalho. Parece até piada, né? Parece brincadeira. E existem políticas públicas que fazem esse acompanhamento de quem já foi resgatado para que não caia de novo no mesmo tipo de esquema? Infelizmente, não. Nós temos uma política muito importante que é o pagamento do seguro-desemprego por um determinado período para aqueles trabalhadores que são resgatados. Mas depois o trabalhador é abandonado à própria sorte. O que pode efetivamente mudar esse quadro, e aí se isso acontecer, nós vamos mudar o quadro e erradicar o trabalho escravo contemporâneo em alguns anos, é dar alternativas a esses trabalhadores, é ter um programa de qualificação profissional, é ter um programa de geração de emprego, de distribuição de renda, para que essas pessoas não sejam mais envolvidas digamos assim, com falsas promessas, né, e com modificação dos municípios, do município de origem para o município onde vai prestar serviço. Nós precisamos dar condições para que os trabalhadores tenham alternativas, qualificação profissional principalmente. Quando você falou dos municípios, de levar esclarecimento aos pequenos municípios, que então o foco são mesmo as populações dos pequenos municípios. Estados como o Maranhão, o Piauí já foi o campeão do fornecimento de mão de obra para a prática do trabalho escravo. Hoje esse estado é o Maranhão. Então veja que são municípios pobres. Você vê o deslocamento de trabalhadores no interior do Pará, no interior do Mato Grosso, no interior do Piauí, como já disse, no interior do Maranhão, no oeste da Bahia. São os estados onde nós temos o maior número de denúncias de trabalho escravo contemporâneo. E quando nós conseguimos chegar a esses trabalhadores, a maior parte dos trabalhadores identificados e resgatados por nós, eu digo, uma ação articulada do poder público, né? Ministério Público do Trabalho, auditores fiscais do trabalho, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, principalmente. Então, quando esses trabalhadores são por nós resgatados, nós identificamos que a maior parte deles vem de estados mais pobres do Nordeste, especialmente o Maranhão. Nós tivemos informações do pessoal da produção que foram resgatados 50 mil. Será que não... Perdão, eu acho que eu errei no zero. Mas é isso mesmo. É porque nós estamos trabalhando no Brasil dos nossos dias, não se fala mais em mil, né? É tudo milhão, bilhão. Perdoe, eu realmente trouxe uma informação equivocada. Foram 50 mil trabalhadores. 50 milhões, já pensou, de uma população de 200 milhões de brasileiros? Seria um número bem alto, né? Absurdo. Mas então, e a maioria vem dos estados do Nordeste, em específico o Maranhão. O Maranhão, principalmente, é hoje o estado onde nós identificamos o maior número de trabalhadores envolvidos no trabalho escravo contemporâneo. Então, seria o caso de ter políticas específicas voltadas para essa região, né? Essas regiões, o Norte e o Nordeste, onde isso acontece mais? Obrigatoriamente, obrigatoriamente. O governo do Piauí, há alguns anos atrás,
tomou atitudes muito sérias, muito eficazes em relação a isso e diminuiu drasticamente o número de trabalhadores envolvidos nessa rede da exploração. É preciso que isso seja feito de uma forma ampla. E você não tem como tirar iniciativas que envolvem o governo federal e os governos estaduais. E até mesmo algumas situações em determinados municípios já conhecidos como exportadores de mão de obra para o trabalho escravo. O que está faltando no Brasil é um trabalho sério na esfera da prevenção. Na repressão, veja que com todos os percalços, com toda essa preocupação em relação à sustação das investigações e das operações de resgate dos trabalhadores que está acontecendo hoje, está acontecendo nos nossos dias, mas nós tivemos muito sucesso. Resgatar 50 mil pessoas, não se faz isso da noite para o dia. Nós tivemos um ou outro caso de resgates assim de 1.000 pessoas, de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, mas em regra são inúmeros resgates com 50, 100, às vezes 10 trabalhadores. Ou seja, se nós tivermos informação de que tem 1, 2 trabalhadores em condição análoga de escravo, nós vamos nos movimentar para resgatar essas pessoas. Então, quando você chega a um número de 50 mil, é porque ao longo do tempo essas operações foram eficazes. E o caso dessa fiscalização, inclusive, os próprios fiscais também correm perigos, né? Que tipo de situações aparecem? Olha, todos os que estão envolvidos naquela operação correm risco, né? Os auditores fiscais do trabalho, os procuradores do trabalho e até mesmo as forças de segurança. Nós tivemos um caso, eu vou dizer que é interessante, né? Porque é vergonhoso, na verdade, né? Mas no Mato Grosso, em que houve um ataque à equipe com tiros, né? Pessoas ligadas à própria Polícia Militar do Mato Grosso, com um produtor rural, chegaram na fazenda atirando na equipe. E por sorte e por, claro, competência, né, dos integrantes da Polícia Federal, que tiveram muita presença de espírito, muita calma, muita tranquilidade, aliás, eles são treinados para isso, é que não houve nenhuma morte. Já tivemos situação em que a equipe foi rendida, né, também no Mato Grosso, por equipes da polícia local. Nós já tivemos situação em que trabalhadores foram assassinados, ossadas desenterradas. O Brasil foi condenado, né, foi condenado agora recentemente pela Corte Interamericana no chamado caso da Fazenda Brasil Verde. Houve um caso anterior em que o Brasil foi obrigado a fazer um acordo, o famoso caso José Pereira, em que o trabalhador foi alvejado com um tiro. 2 trabalhadores tentaram fugir, né? Foram alvejados, um morreu no local, o outro se fingiu de morto. O Zé Pereira fugiu, denunciou e isso levou é o primeiro caso de grande repercussão internacional envolvendo o Brasil. O caso Zé Pereira levou o Brasil a assinar um acordo, né, na comissão para que a situação fosse solucionada. Mas, infelizmente, mesmo com muitos esforços, nós ainda temos essa vergonha que é o trabalho escravo contemporâneo em pleno século XXI no nosso país. E essa questão, como a gente comentou, né, não é exclusividade do Brasil. O senhor tem conhecimento de alguma boa experiência, um bom exemplo do combate à escravidão moderna que esteja sendo posta em prática, que o Brasil poderia se inspirar, seguir? É o contrário. Os outros países é que se inspiram no Brasil. Estão piores do que nós. Nós já levamos a nossa experiência para vários países. A Organização Internacional do Trabalho vem classificando o Brasil como um país que tem boas práticas no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo e também no enfrentamento ao trabalho infantil. Então, nós estamos servindo de espelho, de exemplo, né, para países onde há também a exploração do trabalhador, onde há a exploração de camadas mais pobres da população, com o objetivo de erradicar. Para vários países, nós já levamos a nossa experiência e eu espero, né, eu faço votos de que o Brasil continue a ser um exemplo, né, e não que o Brasil passe para o campo daqueles que representam a grande vergonha de ter o trabalho escravo contemporâneo aumentando a cada dia. Uma vertente do trabalho escravo, que também é bastante preocupante, é a escravidão sexual, né? Tem alguma questão específica, alguma forma específica de combater esse tipo de escravidão?
Olha, eu agradeço muito, Roberta, a oportunidade de trabalhar com esse tema, porque nós tivemos agora, recentemente, poucos dias atrás, né, uma operação da polícia prendendo várias pessoas envolvidas com o tráfico de travestis. As travestis foram trazidas para Brasília e são aliciadas por meio de contatos com outras pessoas, por meio das redes sociais, pela internet, né, são envolvidas nesse processo, cria-se uma dívida. Veja que pessoas sem qualquer tipo de habilitação fazem aplicações de silicone nessas pessoas, o que pode levar à morte. São dias e dias de dor por conta do procedimento, por conta do material utilizado. Essas pessoas são obrigadas, né, a se prostituir e ficam envolvidas nessa situação e dela não podem mais escapar. Felizmente, essa operação foi um absoluto sucesso da Polícia do Distrito Federal e desbaratou uma quadrilha que vinha provocando um enorme prejuízo para essa população. Como o senhor falou, assim, geralmente, ou sempre, né, as pessoas são aliciadas para o trabalho escravo, que elas são enganadas, né? E como o senhor falou, agora citou as redes sociais, a internet, a tecnologia está, de certa forma, complicando a situação? Olha, eu tenho muito medo dessas situações. Você vê casos gravíssimos, né, que vão acontecendo porque as pessoas parecem que usam a rede social como uma forma de receber informações as mais preocupantes nos nossos dias, né? Veja esse caso das travestis aqui de Brasília. As pessoas estavam envolvidas em uma dívida, criava-se uma dívida, elas obrigadas a trabalhar, né? E não conseguiam escapar. E parece que essas situações vão se multiplicando. A velocidade, né, da informação hoje é assustadora, né? Algum tempo atrás você enviava uma carta e esperava 2, 3 dias para você tomar conhecimento. Hoje a situação está acontecendo e você toma conhecimento ao mesmo tempo. É fantástico, mas também é assustador. Se for para a gente conseguir alcançar esse objetivo de desenvolvimento sustentável e erradicar o trabalho escravo até 2025, na sua opinião, o que é preciso? Eu acredito que intensificar as ações preventivas e manter as ações repressivas. Parar com a fiscalização. Parar com as operações de resgate de trabalhadores significa que o número vai aumentar muito, mas é preciso ter ações preventivas para que as pessoas não sejam envolvidas e, uma vez envolvidas e resgatadas, não retornem. É preciso dar alternativa para os trabalhadores. Os trabalhadores precisam ter uma condição de desenvolver uma atividade que lhes dê a possibilidade de ter uma vida digna, de ter um trabalho decente e sustentar a si e a própria família. É possível fazer isso, eu tenho certeza que é possível fazer isso. Tomara, vamos torcendo. Vamos torcer. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Eu conversei com Luiz Camargo, subprocurador do Ministério Público do Trabalho. O que você achou? Mande suas críticas e sugestões para a gente. Pode ser por WhatsApp no número 61999661616 ou então ligue gratuitamente para 0800 61 22 11. E se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, ele está disponível na internet em senado.leg.br/TV. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.